Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus está aqui tua serva, que o Senhor encontrou nesses dias de preparo, Pai, nesses dias de encontro mesmo, Senhor, contigo, diante da tua doce palavra, essa palavra poderosa, Pai, que não tem serviço, Senhor, dura, Pai, capaz de permanecer dessa forma diante do Senhor e da tua verdade, que essas verdades, Senhor, possam mesmo penetrar no mais profundo e oculto do nosso coração e que a nossa alma seja vivificada, Pai, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Guarda tudo que leva o nome da Camila, Pai, e que Camila mesmo venha voar nas asas do teu Espírito aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não, tá de boa. Deus que abençoa, varão. Tenho certeza. Aleluia. Graça e paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Bem mesmo? Aleluia. Então, sem demora, meus irmãos, abram aí as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos fazer aí uma leitura desse texto tão precioso da palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai fazer a leitura dos versículos 1 a 11. Amém ou misericórdia? Amém. Quem encontrou, diga amém. 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 Vai projetar aqui, né? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, essa é a sua palavra. Ela é o teu hálito, o sopro de vida que renova os nossos corações. Ela é a espada que entra no nosso interior e faz divisão de tudo que há em nós, separação de tudo que é impuro, profano, pecaminoso em nós, de tudo que é santo, puro e que glorifica o teu nome. Que nessa noite, tudo que é mal em nós seja arrancado pelo teu Santo Espírito. Que a tua palavra, que é poderosa, nos convença de todo pecado, justiça e juízo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 meus irmãos. Olha só, no começo desse ano, eu acho que já em janeiro, Deus ele fez um negócio engraçado lá em casa. Ah, vocês mudaram de lugar, né? Se sentiram isolados aí, aleluia.
Deus fez um negócio engraçado lá em casa. A gente não costuma fazer um elemento surpresa, não fala muito a respeito do que vai pregar um para o outro, né? A gente chega a comentar algumas coisas, mas nunca fala do texto que a gente vai pregar. E lá em casa calhou da gente pregar muitos trechos de Filipenses no começo desse ano. É uma carta muito preciosa para a Igreja de Jesus Cristo, né? Uma carta que é chamada por muitos estudiosos de a carta da alegria. Porque aqui, quando Paulo está escrevendo a carta de Filipenses, ele estava preso. Muito provavelmente era a primeira prisão que ele estava sofrendo lá em Roma. E nessa primeira carta, ele vai escrever para animar a igreja de Filipenses, lá dos Filipenses, porque eles estavam muito preocupados com a quantidade de sofrimento que Paulo estava passando e que esse sofrimento também estava chegando na igreja de Cristo Jesus. Então, Paulo escreve para essa igreja para que eles pudessem permanecer firmes na fé do Senhor, sem ter medo de perseguição, sem ter medo do sofrimento, mas para que eles usassem toda a energia que eles estavam empregando na preocupação, agora que eles usassem toda essa energia para pensar nas coisas do alto e desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Essa aqui também é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Aqui ele está realmente abrindo o coração dele e demonstra todo o carinho, não só de um pastor, mas de um amigo íntimo para esses irmãos filipenses. Nas próprias palavras de Paulo, ele vai falar assim no capítulo 1, versículo 7. Os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho. Eu os trago dentro do meu coração, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Jesus Cristo. Então a gente percebe lendo essa carta que Paulo estava feliz demais com essa igreja, porque diferente de igrejas como a dos Gálatas e a de Corinto, que davam trabalhão para Paulo, aqui em Filipos, as sementes do evangelho de Jesus Cristo já estavam começando a desabrochar e traziam para o coração do apóstolo a certeza de que ali a colheita ia ser muito frutífera. Mas quando Epafrodito chega lá em Roma, que era um dos membros da igreja de Filipos, quando Epafrodito chega em Roma com as notícias dessa igreja, ele vai contar para Paulo que as coisas internamente não estavam tão bem quanto externamente. É muito comum, meus irmãos, no dia a dia de uma comunidade de fé, que os resultados que a gente apresenta no nosso serviço para o Senhor sejam realmente frutíferos. Mas pode ser que se a gente não cuidar dos nossos relacionamentos, muita gente dentro dos bastidores vai ficando ferida ao longo do processo. Então, quem olha de fora é bela viola, mas se a gente não tomar cuidado, quem coloca o pé lá dentro percebe que é pão bolorento. Então, Paulo, que estava tão feliz com essa igreja, ele diz o seguinte: ele começa a reforçar as evidências de que o evangelho de Cristo realmente estava florescendo ali entre os filipenses. Mas aí, então, ele vai fazer essa súplica: queridos irmãos, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Eu já estou muito feliz com essa igreja tem trazido alegria ao meu coração, mas como vocês têm participado da graça de Cristo para comigo, completem a minha alegria, queridos irmãos filipenses. De que maneira? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente.
Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é: Filipenses, vocês então estão experimentando mesmo os entranháveis afetos de Cristo Jesus. Que coisa boa! Então agora completem a minha alegria, demonstrando essas virtudes que vocês já têm recebido da parte de Deus e de Cristo Jesus, agora de uns para com os outros. E o dia a dia dentro de casa traz desafio. Traz desafios, porque dentro de uma família, né, família Manaim, a gente vai se sentindo à vontade para a gente ser a gente mesmo. A gente vai se desarmando, a gente vai tirando aquela armadura pesada, deixando o corpo um pouco mais à vontade, mais relaxado. E quem anda conosco no dia a dia vai percebendo dentro de casa que a gente não está tão preocupado assim em causar boa impressão. Então a gente vai falar o que pensa mesmo, né? A gente vai reagir a situações sem o filtro da diplomacia, que quando a gente quer causar boa impressão, a gente acaba usando. Mas dentro de casa a gente joga o filtro da diplomacia lá no canto e só vai colocar ele de novo no próximo culto de domingo, né? A gente também larga o filtro do bom costume de lado quando a gente está num lugar de intimidade. Por quê? Porque a gente não sente essa necessidade de ficar causando boas impressões. No lugar da comunhão e da intimidade, a nossa verdadeira face, uma hora ou outra, vai acabar aparecendo. Quanto mais íntimas as relações vão se tornando, mas a nossa verdadeira face vai aparecendo. E essa nossa verdadeira face, ela pode pôr tudo a perder. Por quê? Porque ela vai revelar quem a gente realmente é na prática. A gente tem no nosso caderninho mental uma descrição de quem nós somos. Na teoria, a gente é top. Jesus veio só para completar a belezura de pessoa que a gente é. Não é mesmo? Jesus é só a cerejinha do nosso bolo de chantilly com morango. Mas quando as pessoas realmente vão nos conhecendo, elas vão perceber que na prática a gente é feito quase que 99,9% de orgulho, com um pouquinho só de arrogância. Nós somos orgulhosos. E não tem jeito da gente amenizar isso. Não tem jeito da gente falar assim, não é tanto assim. É um pecado que está enraizado, agarrado nos nossos corações. É um pecado que, quando a gente menos percebe, a gente já está caindo nele. E para a nossa vida cristã, precisa ser um alerta. Precisa ser assim algo tatuado no nosso coração, aquele brado de desespero de Paulo lá em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. É isso que o orgulho promove dentro dos nossos corações. Paulo ele vai usar aqui uma expressão muito interessante e peculiar no grego para falar a respeito de orgulho nas cartas dele. Porque o orgulho no grego, né, comum, assim, quando eu morava lá no primeiro século, a gente falava muito, não sei, mas os teóricos, eles dizem que a palavra mais comum para orgulho era hubris. Mas Paulo aqui vai usar uma palavra em comum que é físio. E essa palavra, ela no sentido literal dela, quer dizer algo superinflado, algo inchado, algo distendido além do tamanho normal. Olha só que interessante, isso nem estava aqui no script.
Mas muitos de vocês sabem que há quase 5 anos atrás eu passei por um processo de um tumor. E é muito interessante, né, minha irmã Íria, que o tumor faz com o nosso corpo é tornar uma parte do nosso corpo super inchada, distendida, inflada além do normal, inflamada. O orgulho é uma parte completamente adoecida do nosso corpo. Então, quando Paulo vai usar aqui o termo físio, para falar de orgulho, ele já está trazendo uma definição de orgulho. Ele está falando que todo o orgulho que a gente carrega dentro da gente é um orgulho doente. É um orgulho superinflado, inchado, distendido além do normal. E é por isso, irmãos, que quando alguém mexe com o nosso ego, a gente imediatamente se sente profundamente incomodado. É ou não é? Mexe com o ego, a gente se incomoda. Por quê? É uma parte do nosso interior que já nasce dolorida, já nasce ferida, já nasce adoecida, dói por natureza. O nosso orgulho, irmãos, é uma ferida. Imagina comigo uma cena bem nojenta, aquela ferida purulenta, aberta, infeccionada. Isso é o orgulho dentro dos nossos corações, naturalmente infeccionado e inflamado em todos nós. E eu estou enfatizando tanto e tanto esse ponto aqui, porque pode ser que nesse exato momento, você aí no seu lugar, haja aí uma vozinha assim, lá no fundo, dizendo assim para você: não, você não é orgulhoso. Você só gosta das coisas bem certinhas. Você é uma pessoa muito correta. Por isso. Então já repreende essa voz aí no seu lugar. Mas pode ser também que os seus ouvidos espirituais nessa noite, meus irmãos, estejam tapados e você acabou de não saber absolutamente nada do que eu falei aqui. Então eu vou repetir para você que o orgulho que você carrega dentro do seu peito, desde o dia do seu nascimento, é uma ferida aberta dentro de você que vive inchada, infeccionada, incurável, e todas as vezes em que alguém vai cutucar essa sua feridinha aí, você vai urrar de dor, vai dar piti, vai pular, vai gritar, vai gemer, porque é uma parte adoecida do seu interior. Que toda falsa opinião que você tem a respeito de você mesmo caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus. Você é orgulhoso, você é orgulhosa, eu sou orgulhosa. E talvez só o fato de dizerem isso para você já te agita por dentro, já dá aquele calorão assim, ó, do lado do pescoço, o subaco já começa a coçar, dá um nervoso. Por isso que Paulo vai orientar os irmãos a entrarem num desafio com ele. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E o que Paulo está propondo aqui, irmãos, para a igreja, não é que todo mundo pense igual. Não é que todo mundo se vista igual, que todo mundo fale, ande igual, haja igual. Não é isso. Não tem a ver com uniformidade exterior, mas tem a ver com uma unidade de propósito e de fé. A gente deixa as nossas diferenças de opinião, de jeito, de personalidade, tudo isso a gente deixa de lado, porque há um prêmio a ser conquistado. E esse
prêmio nos torna unidos em Cristo Jesus. Conquistar esse prêmio vale mais do que eu me apegar às diferenças, do que eu me apegar ao meu orgulho. Então ele fala, completem a minha alegria sendo unidos em fé e em propósito. Porque quando a igreja se une em fé e em propósito, a igreja não só avança mais rapidamente em direção ao prêmio, como ela também atrai outros que estão fora para que também avancem juntamente com ela. Mas aí Paulo então vai desenvolver a petição nos seguintes versículos falando assim: as coisas não devem ser realizadas por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a você mesmo. Humildade. A gente está entrando aí na 4ª pregação dessa série sobre vida cristã e hoje a gente vai falar sobre humildade. Essa era uma palavra que, fora dos círculos cristãos do primeiro século, humildade, era uma palavra depreciativa no primeiro século. Era uma palavra usada em tom negativo. Então, ela era um sinônimo assim de fraqueza, de baixeza, de servidão. Aquela pessoa humilde. Não era uma palavra agradável de ser dita. E interessante que hoje em dia não é muito diferente, viu? Por quê? Porque a gente, assim, na era do marketing, né, da publicidade, a gente consegue colocar capa bonita em tudo que é bujão, né? Então, a gente pegou a humildade e falou assim, no meio empresarial é importante que os gestores, as pessoas sejam humildes, porque isso aí vai melhorar os ambientes de trabalho, isso aí vai tornar ambientes mais saudáveis. Então, é uma virtude que é valorizada no meio das empresas, no meio da sociedade, uma pessoa humilde. Mas essa humildade que o mundo prega é uma humildade que tem limite, irmãos. Tem limite. Se você pisa no pé dessa pessoa humilde, mesmo que sem querer um pouquinho, você vai perceber que a humildade dela acaba rapidinho. Por quê? Porque uma humildade que busca a autoexaltação, uma humildade que visa lucro, não é a proposta do evangelho. O orgulho tem 1000 caras. E ele também pode assumir a forma de falsa humildade. Porque se a sua humildade ela tiver um objetivo interior egoísta, que você busca lucro, que você busca elogios das pessoas, essa humildade que busca autoglorificação continua sendo orgulho. Então, o melhor jeito da gente resistir ao orgulho é se tirando completamente do jogo. E aí a gente coloca no lugar o nosso próximo, no pedestal. Esse é o melhor jeito da gente resistir à humildade. Quando a gente se tira completamente, sabe aquela cena assim que uma pessoa dá um tapão na outra? Se você se tira completamente do jogo e aí você coloca o outro num pedestal. Não mais os seus interesses apenas, mas também o dos outros. É um bom jeito de começar. Mas para que o nosso coração permaneça humilde, esse coração incurável, se não for a graça de Jesus, ele precisa ser lesionado, ele precisa ser ferido e permanecer assim, ferido por Cristo. Por isso que Paulo ele vai dizer nos seguintes versículos, a partir do 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Agora não é mais um padrão humano. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E muita gente suspeita que esses versículos a seguir, eles na verdade eram um louvor, uma canção que era cantada na igreja primitiva. Então Paulo está lembrando assim, lembra aquela música que a gente canta quando a gente se reúne? Então, que fala assim, que ele mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus
algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante a seres humanos. E assim ele continua até o versículo 11. Quando a gente divide aqui esse trecho do capítulo, a gente vai ver que certinho, 3 versos vão falar sobre humilhação, 3 versos vão falar sobre a exaltação máxima de Cristo. E pensar a respeito de humildade de Cristo precisa lesionar, ferir o nosso coração. Porque mesmo Cristo sendo Deus, ele não pensou que reter os seus direitos divinos tinha que ser algo que ele agarrasse a qualquer custo. Mas, ao contrário, Cristo, ele se esvaziou, manifestando nessa minúscula porção do universo chamada planeta Terra, o maior evento da história do universo, mais extraordinário, porque Jesus, mesmo sendo Deus, continuava essencialmente sendo Deus, mas ele se esvazia de toda a sua glória a ponto de caber na barriga de uma mulher, a ponto de assumir as fraquezas e as dores e as necessidades de qualquer outro ser humano, sem por nenhum segundinho sequer deixar de ser Deus. Ele se desenvolve durante 9 meses de gestação dentro do ventre de Maria, sem que o corpo daquela jovem sofresse a decomposição de teu próprio Deus ser dentro dela. Cristo poderia ter vindo de um palácio exuberante em Roma. Ele poderia ter nascido Augusto César, chefe, imperador supremo do grande império romano. Poderia. Mas é numa manjedoura que o Filho de Deus, ao longo das suas primeiras horinhas de vida, é ali, naquela manjedoura, que ele encontra abrigo e descanso. O Deus que com uma palavra disse, haja luz e houve luz. O Deus que criou os luzeiros e que fez a divisão da terra seca e dos mares, irmãos. É o Deus que criou os bilhões e bilhões e sextilhões de estrelas do universo. E Isaías 40 afirma que ele chama cada uma dessas estrelas pelo seu próprio nome. E nenhuma das estrelas ousa em não comparecer diante da sua presença. Ele se esvazia e se faz carne, sangue e ossos. Jesus era Deus Todo-Poderoso. E ele teve que aprender a andar, a comer. Ele teve que aprender a ler e a escrever. Ele teve que obedecer José e Maria. Ele se esvaziou. Ele teve que aprender uma profissão. Ele era um carpinteiro de mãos grossas. No rosto de Jesus não tinha nem beleza nem formosura. Nada ali que atraísse a gente. Todos nós o desprezamos. Todos nós o rejeitamos. Mas ele se esvazia e assume a forma de servo. Uma palavra que em grego é comumente usada para se referir ao escravo. Alguém sem direito, sem vez, sem voz, sem identidade. Mas Deus se humilha ainda mais. Deus se humilha ainda mais. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Deus se esvaziou. E nós o matamos.
E por que é que Paulo decide especificar o tipo de morte com que Cristo morreu? Morte de cruz. Porque já lá em Deuteronômio 21, 23, Deus diz claramente que maldito era aquele que fosse pendurado num madeiro. Em Roma, na época de Paulo, meus irmãos, a cruz era uma palavra tão maldita que ela não deveria ser dita em ambientes sociais por um cidadão romano. Era uma palavra que não deveria ser mencionada numa conversa formal. Tácito, que foi um senador romano, dizia que os cristãos, era essa a fama dos cristãos, só para vocês perceberem aqui. Os cristãos, eles eram dignos de repúdio. Por quê? Porque eles adoravam a um Galileu crucificado. Uma outra autoridade de Roma, dessa mesma época, ao falar dos cristãos, ele vai descrever os cristãos como aqueles que faziam festa em honra de um homem condenado como criminoso ao último suplício do lenho da cruz. E atribuem a esse condenado altares que convêm a homens perdidos e criminosos. Qual é a conclusão? Eles adoram o que merecem. Cícero, um imperador romano, diz que a própria menção da cruz fique longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas ainda de seus pensamentos, olhos e ouvidos. A cruz era tão maldita, que dentro da lei romana ela era reservada apenas para escravos, estrangeiros e bárbaros. Alguém um dia disse que uma pessoa crucificada morria no mesmo dia 1000 mortes. A gente, mais uma vez, com o nosso bendito marketing, deu um jeito de deixar a vergonha da cruz palatável, menos escandalosa, menos vergonhosa. Mas pelo simples fato de adorarem a um Galileu criminoso e crucificado, muitos dos nossos irmãos do primeiro século, eles viraram tochas vivas iluminando a cidade de Roma. Muitos dos nossos irmãos, eles eram envolvidos em pele de animais selvagens para ser devorados pelos cães nos circos de Nero, pelo simples fato de adorarem um homem galileu criminoso e crucificado. Ele se esvaziou e a cruz continua sendo o símbolo máximo de vergonha e loucura para aqueles que perecem. Mas foi ali, no lugar mais desprezível segundo os homens, que Deus glorificou o seu Filho. A cruz continua sendo o lugar em que Deus sabiamente destrói totalmente a arrogância e a pretensão dos homens. Ali no madeiro maldito, a sabedoria dos homens se tornou loucura. O próprio Deus diz, por meio de Isaías 29, que ele destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos inteligentes. E aí Paulo conclui esse pensamento lá em 1 Coríntios 1, 22. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Meus irmãos, escutem bem o que eu vou dizer agora. É da fraqueza que Deus faz surgir força. E é da humilhação que Deus suscita exaltação.
O texto continua dizendo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Do lugar da mais absoluta humilhação, o Pai então enaltece o seu Filho de um modo transcendente e glorioso. A mais elevada excelsitude. O termo grego para Deus o exaltou aqui é Deus o super exaltou. Porque foi o melhor jeito que Paulo encontrou aqui de descrever a exaltação que não cabe em palavras humanas. Cristo foi super exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Kyrios Jesus Christos, Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que Jesus, aquele que estava no ventre de Maria, agora carrega junto do seu nome o título Kyrios. Kyrios em grego significa Senhor, em hebraico aqui é traduzido como próprio nome pessoal de Deus, Yahweh, e Christos, o Cristo era o Messias esperado e desejado desde o princípio da criação, o único homem que foi capaz de carregar sobre si os nossos pecados e assumir o peso de toda a culpa e de toda a justa ira do nosso Deus. No princípio, Deus criou a humanidade justamente para viver nesse lugar. Num lugar de submissão ao Criador. Mas essa humanidade, ela se rebela porque ela deseja ser exaltada. Olha só esse paralelo. Com Adão e Eva, nós vemos a humanidade recebendo de Satanás a promessa para a qual nós continuamos desejando correr diariamente. Rebele-se contra o seu Deus amoroso e encontre o poder de ser semelhante ao Altíssimo. Nós saímos da posição de submissão ao Senhor, porque nós desejávamos nos tornar semelhantes ao Altíssimo. Mas da posição de filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, por conta da nossa rebelião e do nosso pecado, nós fomos separados desse Deus. Todo o nosso interior, o meu e o seu, todo o nosso interior foi manchado e corrompido pelo pecado. E todos os homens dessa terra que se negam a abraçar o Evangelho de Cristo Jesus continuam andando em rebelião e carregam no seu coração um coração totalmente idólatra. E no trono do coração dos rebeldes há um Deus soberano e o nome desse Deus é ego. Eu é aquele que ocupa o trono do coração rebelde. Mas para aquele que um dia se aproximou da cruz, que é loucura para os homens, também é loucura continuar buscando se elevar às alturas. O único entre nós que tinha razão de fazer valer os seus direitos, Cristo, renunciou a todos os seus direitos para ser submisso e obediente até a morte de cruz. Como é que você pode dizer que adora esse Deus? Como é que nós podemos dizer que somos discípulos desse Deus, desse Cristo, desse Senhor Jesus Cristo, enquanto a gente continua tentando se agarrar a cada pedacinho de direito que a gente acha que tem? Ao nome de Jesus, no momento da consumação da sua glória,
todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, a totalidade da criação. E toda língua confessará o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é Kyrios, o Senhor. Jesus Cristo é Yahweh, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O momento que Paulo termina descrevendo aqui, o momento em que a soberania, a plenitude de Deus finalmente se revelará a toda língua, tribo e nação, a toda a criação nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse momento é descrito por Joel lá no capítulo 2 como o grande e terrível dia do Senhor. E diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, como a luz da aurora se estende pelos montes. Assim, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá na gerações futuras. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros de guerra, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles todos os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos e ainda que caiam, não desistem. O 10 vai dizer: diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor, este Senhor, Ele levanta a sua voz à frente desse exército. Como são numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, humilhem-se. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Humilhem-se, humilhem-se. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico e o altar orando: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações. Porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? Humilhem-se. Humildade não é algo que a gente recebe como passe de mágica. Humildade é uma graça que nós recebemos do Senhor por meio do seu Espírito para que a gente exerça. Ele dá as ferramentas e a gente precisa se humilhar. Esses dias mandaram para mim um vídeo, né, Camille? De uma irmã fazendo uma trollagem com um irmão mais novo. O que ela faz? Foi maldosa.
O menino estava dormindo um sono de paz, como muitos de nós estamos ao longo da nossa vida. Paz. Gostoso, eu sou de Jesus, Jesus me ama, eu sou do bem, eu tô livre, tô liberado, tô numa boa, tô numa nice. Só que aí ela vai colocar um som de trombeta bem alto dentro de casa, e ela vai acordar o menino falando assim: meu irmão, acorda, pelo amor de Deus, a trombeta tá tocando. E esse menino, ele acorda desesperado, ele pula da cama e já faz assim: Senhor, meu Deus, pelo amor de Deus, me perdoa por tudo, pelo amor de Deus. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo, mas ele começa: me perdoa por tudo, pelo amor de Deus, com a cara toda amassada. Mas, irmãos, quando chega o grande e terrível dia do Senhor, o que esse menino não sabe, o que muitos de nós também ignora, é que não haverá mais chance para arrependimento, irmãos. Não haverá. Naquele grande e terrível dia, a única ação que nós teremos é dobrar os joelhos, toda a criação humilhada diante da glória e da grandeza desse Deus, declarando que Ele é o Senhor. Uns declararão isso maravilhados, outros declararão isso desesperados. Diante do Senhor e do seu exército de anjos, todo joelho vai se dobrar e toda língua há de confessar. Se você puder apagar um pouquinho a luz, Diego. Estamos encerrando. Pode ficar aí, viu? Pode ficar aí. Obrigada. Eu concluo dizendo que a vida cristã, ela tem que ser vivida de joelhos e cabeça baixa. Como é que a gente pensa em ser orgulhoso diante de um crucificado? Como é que a gente pensa nos nossos direitos diante de um Deus crucificado? A vida cristã deve ser vivida em completa submissão e obediência. Devemos todos ser como escravos, sem direitos, sem vontades. Orando, não seja feita a minha vontade, mas sim seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus resiste, Deus odeia, Deus detesta, Deus despreza os orgulhosos. Se você é um orgulhoso, se você se orgulha do seu orgulho, Deus pode estar te rejeitando neste exato momento. Deus pode estar te desprezando neste exato momento, porque Deus resiste aos orgulhosos e Ele abate os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Tenha um tempo de oração com o Senhor agora. Tenha um tempo de investigação do seu próprio eu, do seu próprio interior. E veja se realmente há em ti um coração humilde disposto a buscar esse Deus. Ou se há em você um coração cheio de direitos, desejoso de reter cada uma das bênçãos e direitos que você acha que tem. Ó Senhor, doma o meu coração, o que sinto em mim maltrate é vão. Senhor, doma o meu coração, o que sinto em mim maltrate é vão. Mesmo eu sendo um pecador, todo dia me convenço que eu não sou tão ruim assim,
que eu mereço bem pra mim. Lá no fundo eu entendo que minha culpa tem sentido. Ainda assim eu me glorio e me encho da justiça que me engana, que me maltrata. Eu sou pecador. Eu me exalto, eu me consolo, eu pinto um quadro com meu rosto, eu levanto meu bom nome no fim, Pai. A queda é grande, eu assumo um lugar alto, usurpando esse trono que nem mesmo o melhor de nós é digno de assentar. Ó Senhor, doma o meu coração, ponha-me em meu lugar. Senhor, doma o meu coração, deixa eu ser como tu és, de joelhos a cantar com os santos tua glória, elevando teu bom nome ao mais alto dos altares, com os povos confessando que Jesus é o Senhor e não há outro que mereça nesse trono se assentar. Assenta-te, Senhor, no trono do nosso coração. Nós temos vivido Filipenses tudo ao contrário. O Senhor se humilhou, a gente quer se exaltar. O Senhor obedeceu, a gente quer fazer valer os nossos direitos. O Senhor desceu como ovelha muda, a gente tagarela, quer se justificar e se consolar todo o tempo. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Esse Evangelho tem que fazer a diferença nos nossos corações soberbos e orgulhosos, Senhor. Humilha-nos, Senhor, debaixo da tua potente mão e ao seu tempo o Senhor vai nos exaltar. Sua palavra nos garante que haverá um momento da história em que estaremos assentados juntamente contigo. Mas precisamos amar e desfrutar do caminho que é o Cristo crucificado e humilhado. É este o caminho que nos leva aos céus. O caminho da exaltação pode parecer de vida aos homens, mas ele é um caminho que nos conduzirá à morte. Existem todos os tipos de corações assentados aqui nessa plateia e a gente nem imagina aonde é que essa palavra vai chegar. O Senhor sabe. Chegou nos nossos corações, chegou no meu. Por favor, Senhor, nos capacita com graça suficiente para que a gente seja encorajado olhando para Cristo crucificado e exaltado, que a gente, ao olhar para o Senhor, se alegre com as humilhações, se alegre com as perseguições, se alegre em ser tirado de tolo pelos homens, se alegre em ser considerado louco, por amar e adorar um homem criminoso, galileu e crucificado. Sabemos que o Senhor é aquele que está hoje assentado sobre um trono muito elevado. Nós te adoramos porque o Senhor é o Deus, o
o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Nós te adoramos porque o Senhor é aquele que tem a vida e a morte na palma das mãos. Nós te adoramos porque um dia o Senhor decidiu nos amar a ponto de se esvaziar completamente. E hoje nós somos um testemunho vivo do seu esvaziamento e da sua humilhação, que nós possamos honrar ao Deus elevado, ao Deus gigantesco, que faz do pó da terra o estrado dos seus pés. Nós te amamos, Senhor. Ponha-nos no nosso lugar, de joelhos, te adorando. Ponha-nos no nosso lugar, colocando os nossos irmãos na frente da gente mesmo, tirando de nós todo o direito de qualquer coisa. Que direito a gente tem diante de um Deus que se humilha? Te amamos, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome. Leva o teu povo em paz e segurança para as casas deles, Senhor. Que eles possam se alegrar nas humilhações e nas perseguições. Que o amor do nosso Deus e Pai esteja sobre cada um deles, Senhor. Que a tua graça, ó Altíssimo Senhor Jesus Cristo, nos acompanhe, nos guie, esteja conosco. E que as eternas consolações do Espírito de Deus, que nos convence de todo pecado, justiça e juízo, nos acompanhe ao longo dos nossos dias, trazendo à nossa memória a maneira correta e agradável a Ti, de vivermos o Evangelho que declaramos seguir com os lábios. Que seja muito mais do que uma palavra vazia que a gente carrega, morta nos lábios, mas que seja o fogo que queima e aquece os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, viu? Não deixa de passar lá no gourmet, levar uma coxinha para casa, levar um espetinho de frango para casa. Que Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.